Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai verificar se mais uma relação é de equivalência, tá? Bom, esta foi definida no conjunto dos números reais e ela está definida da seguinte maneira. Dado x e y pertencente aos reais, o x se relaciona com o y se e somente se o x vezes o y for maior ou igual que zero, tá? Então, o x vezes o y deve ser maior que ou igual a zero. Então, para verificar que ela é de equivalência, ela deve ser reflexiva, simétrica e transitiva. Vamos verificar a reflexividade. Só lembrando, na propriedade reflexiva, devemos ter todo elemento do conjunto se relacionando com ele mesmo, né? Então, digamos aí, um A se relaciona com A, tá? Quaisquer que seja A pertencente ao conjunto em questão. Digamos conjunto A maiúsculo. Ok? Então, o que tem que acontecer aqui nessa relação para ela ser reflexiva? Bom, dado um x pertencente aos reais, devemos ter o x se relacionando com o x, certo? E o x se relaciona com o x se acontecer o que na nossa relação? Se o x vezes o x for maior que ou igual a zero, tá? Se o x vezes o x for maior que ou igual a zero, tá bom? Porque aqui na nossa relação, o x relaciona com o y, se somente se o x vezes o y for maior que ou igual a zero. Mas aqui o x está fazendo o papel do y, então fica x vezes x, ok? Isso daqui equivale a dizer o quê? X vezes x é x ao quadrado, não é? Então a gente pode escrever que x ao quadrado é maior que ou igual a zero. Isso é uma verdade, né? Todo número ao quadrado ele vai ser maior que ou igual a zero. Não importa qual for, por exemplo, menos 1. Menos 1 ao quadrado, ele é menos 1 vezes menos 1, que é 1, tá? Que é maior que ou igual a zero, né? Positivo ou zero. Todo número elevado ao quadrado, ele vai ser positivo ou ele vai ser o zero, tá? Mesmo que eu pegue ele negativo, ele vai ficar positivo. Se ele estiver elevado ao quadrado ou a qualquer expoente que for par, ok? O zero também vai acontecer a mesma coisa, né? O zero vai ser zero, porque zero ao quadrado é zero. Então, essa propriedade aí verifica-se, né? Porque acabamos aí em uma sentença verdadeira, né? X ao quadrado sempre vai ser maior que ou igual a zero. Então, essa propriedade ela é reflexiva, tá bom? Então, ela é reflexiva. Vamos verificar agora se ela vai ser simétrica. Simétrica. Tá bom? Lembrando que na simétrica, se nós tivermos um certo A relacionado com um B, isso deve implicar no B relacionado com A, tá? Quaisquer que seja A e B pertencente ao conjunto em questão. Então, dado xy pertencente a R, tá bom? Nós temos que o x relaciona com o y se e somente se. O x relaciona com y, se e somente se, está definido aqui, O x relaciona com y, se e somente se, o x vezes o y for maior que ou igual a zero, né? O x vezes o y for maior que ou igual a zero, tá bom? Então, isso daqui é x relacionar com y. A partir disso, eu devo chegar em y relaciona com x, né? Porque na simétrica, o x relacionar com y deve implicar no y relacionar com x, né? Então, eu posso dizer que isso daqui equivale a y vezes o x ser maior que ou igual a zero. Por quê? Se eu tivesse x vezes o y maior que ou igual a zero, nada me impede de trocar a ordem aqui, né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, x vezes y é maior que ou igual a zero. Então, isso daqui equivale a y vezes x ser maior que ou igual a zero, tá? Só que esse y vezes x aqui, você concorda comigo que ele é exatamente o y relacionado com o x? Porque pela nossa relação, se a gente tiver y relacionado com o x, a gente deve fazer o quê? A gente deve fazer o produto do primeiro pelo segundo ser maior que ou igual a zero, né? Não é o produto do primeiro pelo segundo? X e y. Primeiro pelo segundo. Então, vamos fazer aí o produto do primeiro pelo segundo. Y vezes x ser maior que ou igual a zero, né? Pela nossa relação, isso daqui é o y está relacionado com x, que é exatamente isso aqui. Y vezes x maior que ou igual a zero é o y está relacionado com x.
Então a gente pode dizer aí que o x está relacionado com o y, implicou no y estar relacionado com o x, tá bom? Então mais uma vez, o x relacionado com o y implicou no y relacionado com o x, logo a propriedade é assimétrica. Agora vamos verificar se ela é transitiva, ok? Vamos verificar se ela é transitiva. Na transitiva, o que deve acontecer? Dados uns certos A, B e C de um conjunto, nós devemos ter o A relacionado com B e o B relacionado com C, e se implicar no primeiro relacionado com o último, no A relacionado com C, tá? Quaisquer que seja A, B e C pertencente ao conjunto em questão. Digamos aí um conjunto A, ok? Bom, então, no caso da nossa propriedade em questão, da nossa relação em questão, nós vamos ter o seguinte: dados uns x, y e z pertencentes aos reais, devemos ter o seguinte: devemos ter o x relacionado com o y relacionado com o z. Isso deve implicar no x relacionado com o z, tá bom? Só que para o x estar relacionado com o y, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter que x vezes y, né? O produto do primeiro pelo segundo deve ser maior que ou igual a zero. Aí, para o y estar relacionado com o z, nós devemos ter y vezes c, né? Produto do primeiro vezes o segundo deve ser maior que ou igual a zero. Tá? E temos que isso tudo deve implicar, essas duas coisas devem implicar no x estar relacionado com o z. Isto é, no x vezes o z ser maior que ou igual a zero. Mas assim a gente não vai conseguir verificar nada. Então, o que a gente pode fazer? Podemos ir pegando aí alguns exemplos e ver se vai furar aí, tá bom? Ver se algum exemplo vai furar isso daqui. Bom, apesar de ter uma série de exemplos que vai satisfazer isso daqui, vai existir aí um exemplo que vai furar, tá bom? Ele vai ser o seguinte. Esse exemplo vai ser quando a gente tomar o x igual a 2, o y igual a 0 e o z igual a menos 3, tá bom? Vamos verificar? Então vamos verificar. Bom, tomando esse contra-exemplo aqui, nós teremos o seguinte. Se a gente fazer o x vezes o y, vai equivaler a gente fazer 2 vezes 0, tá? X vezes y. 2 vezes 0, isso realmente é maior que ou igual a 0. Agora devemos fazer y vezes z. 0 vezes menos 3, isso realmente é maior que ou igual a 0. Agora, isso deve implicar o quê? Que x vezes z deve ser também maior que ou igual a 0, tá? E se não implicar, quer dizer que a relação ela não vai ser transitiva, tá bom? Então, vamos fazer y vezes z. Na verdade, x vezes z, perdão. Então, x vezes z vai ser 2 vezes menos 3. Isso é maior que ou igual a 0? Não, isso é menor que 0, tá bom? Porque 2 vezes 3 é menos 6 é menor que 0. Então, foi furado aí a propriedade transitiva, tá? Nós demos um contra-exemplo. Basta tomar x igual a 2, y igual a 0 e z igual a menos 3, que a gente vai verificar o seguinte. A gente verifica que o x vezes o y é maior que ou igual a 0. A gente verifica que o y vezes o z é maior que ou igual a 0. Mas isso não vai implicar que o x vezes o z vai ser maior que ou igual a 0, tá bom? Então, essa propriedade ela não é transitiva. Logo, essa relação ela não é de equivalência, tá bom? Então, não é de equivalência. Ok, galera? Então, para esse vídeo é isso, tá? O exercício. O PDF aí das anotações vai estar na descrição. E eu vou deixar também link de canais de 2 amigos meus que estão produzindo aí conteúdo também que possa ajudar vocês, ok? Então, até o próximo vídeo.